bom estar de volta mais uma vez aqui com o programa TV Bereana, um programa da Assembleia de Deus Bereana, e hoje um programa especial de perguntas e respostas. E temos aqui uma prestação de contas a fazer, não é verdade? Nós prometemos no nosso congresso de escatologia responder a perguntas de dúvidas de pessoas que estavam presentes aqui ao congresso, e não foi possível fazermos isso no dia, porque foram muitas perguntas, foi um congresso maravilhoso, e essas perguntas foram prometidas, nós prometemos que responderemos pela TV. Abençoado. Sem perda de tempo, vamos às nossas perguntas sobre escatologia. Pastor Walter, foi enviado aqui uma pergunta no dia do congresso, e eu não tenho o nome dessa pessoa, mas ela disse o seguinte: ela queria entender melhor a diferença entre o que é ano do jubileu e ano sabático. O ano sabático significava o seguinte: na lavoura devia se plantar durante 6 anos consecutivos, e no 7º ano não se podia plantar nada, era o ano do descanso da terra. Mas a ganância era tanta, porque a terra era boa, produtiva, que eles desobedeciam o ano sabático. O judeu tinha por prática, como tem até hoje, guardar o 7º dia da semana para o seu descanso. Mas para a terra não davam descanso. Então, eles plantavam naquele ano que deveria ser o ano do descanso. Depois de acumular muito tempo, muitos anos, Deus mandou o cativeiro babilônico exatamente para cobrar. Ficaram 70 anos fora da sua nação, começando a contagem a partir de 605 a.C., indo até 535 a.C., fazendo esses 70 anos, né? Quando existem as primeiras incursões da Babilônia na terra de Israel, no sul, que é Judá, e depois o retorno deles, né, no ano 535. Essa explicação foi dada por Jeremias e compreendida por Daniel. Se você ler o capítulo 9 de Daniel, vai ver a leitura que Daniel faz de Jeremias 25, e Jeremias está fazendo a leitura de Levítico 25, olha a coisa, né? Vai se desdobrando aí. Então, isto é o ano, cada 6 anos, o 7º descanso da terra. Mas o ano do jubileu fazia uma contagem diferente. Além do ano sabático, para cada 7 semanas de anos, 7 semanas de anos, portanto, 7 anos, mais 7 anos, mais 7 vezes 7, daria 49 anos, no 50º ano, haveria uma festa, haveria expiação, então seria uma repetição daquilo que já faziam com trombetas, parecido com a festa das trombetas, mas não é a festa das trombetas, parecido com o dia da expiação anual, embora não seja aquela, mas haverá expiação. Escravos seriam livres naquele tempo, era um período de festa, então este é o ano do jubileu, acontecia a cada 50 anos, mas o ano sabático a cada 7 anos. Então tá jóia. Vamos continuar aqui com as nossas perguntas. Olha, tem uma bem interessante aqui. Como seremos durante o milênio? Estaremos em forma de anjos? Sim, não. Que diferença faz? O fato é o seguinte: quando nós saímos da terra, no instante do arrebatamento, nós seremos transformados. Está muito claro quando Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ele fala das ocorrências, né, físicas para os salvos. Nós, os que ficarmos vivos, que Paulo esperava pelo arrebatamento, ele não esperava pelo anticristo não, viu? Ele esperava que Jesus viesse a qualquer hora, a igreja primitiva também queria assim. Nós seremos transformados, há uma transformação. E os que morrerem em Cristo vão ressuscitar em corpos gloriosos também. Aí, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, ele dá uma palavra sobre isso, sobre a característica física, né, dos salvos naquele tempo. Ele diz assim, no versículo 42, semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se em corpo material, ressuscitará espiritual, e assim por diante. Aí ele vai falando que uma glória da terra, outra do céu, uma glória do corpo físico, outra do corpo espiritual. O nosso corpo, dada essa transformação que nos fará semelhantes a Cristo, nós não precisaremos mais depender do tempo e do espaço para uma locomoção. Assim como os anjos. Então acho que haverá uma grande semelhança, mas nós não seremos anjos. Anjo é uma categoria de ser criado por Deus, e os seres humanos outra. Aliás, não se lê em nenhum texto que Deus houvesse criado um anjo sequer à sua imagem e semelhança.
mas criou o homem assim. Então, no céu, nós gozaremos de um tratamento especial como igreja. Continuando sobre o assunto milênio, a pergunta agora é se haverá nascimento de crianças ou morte no milênio. Olha, nós temos uma palavra também na primeira carta de Paulo aos Coríntios com respeito à morte. Paulo diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Isso está em 1 Coríntios 15, 26. Então, não haverá sim nascimento de pessoas, só que a vida se estenderá por muito tempo. Eu já vi uma pessoa uma vez rindo disso, falou, olha, isso me parece meio patético, isso me parece muito simplista, essa visão parece muito coisa para filme. Escuta, na hipótese de haver um ser que pudesse abrir um diálogo com Deus antes do mundo ser criado, na hipótese, estou falando hipoteticamente, claro. E Deus dissesse como ia ser a terra, e Deus na sua presciência dissesse, olha, eu vou fazer um homem à minha imagem e semelhança, ele vai ter uma companheira, mas um dia o diabo vai incorporar uma serpente, e a serpente vai induzir a mulher, ela vai pecar, depois os homens vão se tornar mortais. Aí vai chegar um tempo, não muito depois disso, em que um ser humano matará o outro ser humano. Aquela pessoa que estivesse falando com Deus, estou criando aqui uma figura imaginária, né? Ia dizer, coisa mais absurda isso. Agora eu te pergunto, isso existe? É real? Claro. Então, há muitas coisas do milênio que diferem da vida de hoje, que a Bíblia antecipa. São absurdas para a nossa realidade mas hoje, aí chega lá, são ocorrências, claro, né? Claro. Entendeu? Então, vai haver vida, mas vai haver morte. Só que um jovem, uma pessoa com 100 anos de idade será jovem. A vida se estenderá. Uma pergunta aqui, como será a marca da besta? Hoje em dia existem vários tipos de chips e marcas diferenciadas. Como vamos saber? Olha, a marca da besta é um assunto que está em Apocalipse capítulo 13. Eu estou correndo, enquanto você faz a pergunta, eu estou tentando responder tudo assim o mais rápido possível. Um montão de perguntas aqui. Está em Apocalipse capítulo 15, versículos 17 e 18, que diz assim, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria, né? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque o número é de homem, e o seu número é 666. Tá. Há muitas especulações em cima de quem vem a ser a besta, né? E já sugeriram o nome de muita gente. Primeiro, nós não podemos dizer que será fulano, ciclano, beltrano, até porque isso quebraria a lei do sigilo. A lei do sigilo é que mantém a escatologia de pé e é o que cria expectativa e que exige da igreja um preparo e um cuidado. O senhor virá como ladrão, então a igreja tem que estar atenta para qualquer instante ser retirada daqui. Mas, daí por que não se poder dizer, olha, a besta, o anticristo é fulano de tal. Mesmo o diabo não sabe, porque ele também não sabe a data quando Jesus vai voltar. Certamente tem muita gente de stand-by aí preparada por ele, né, para ser o homem nessa hora. Há suposições, né, a respeito do ressurgimento da Babilônia nos dias de hoje, né, mas isso não quer dizer que nós possamos nomear quem quer que seja, né. O número da besta é um número que pode ser simbólico, né. Algumas pessoas dizem assim, olha, quando você vê o código de barra, há 3 barras, 2 nos extremos e uma no meio, cujos números são 6, né? Tudo isso aí faz, de certa forma, um sentido, mas, de qualquer forma, há um preparo psicológico para que isso aconteça. Agora, fala se não é inteligente esse negócio, né? Imagina a pessoa ter um sinal, hoje em dia rouba um documento, falsifica um documento, e a pessoa portando no próprio corpo um número irremovível... Aliás, já existe isso, já né? Existe. Como mecanismo de antissequestro, localizador, subcutâneo, mesmo sistemas de medicamentos subcutâneos. Uma vez roubaram meu carro, apontaram a arma para mim, fizeram descer do carro, né? E levaram tudo que eu tinha dentro do carro, né? Carteira, sua mãe, levaram bolsa também. Aí, 2 horas depois, acharam o nosso carro, porque havia um rastreador pelo satélite. Então, a vida pós-moderna é toda feita assim. Então, não há nenhum problema com essas situações de hoje, se ter formas de identificação, acho que é uma forma inteligente. A única coisa é que quem vai usar será o anticristo, ou que o anticristo vai usar durante o seu tempo, quando a igreja já não estiver aqui, aí sim, a pessoa vai precisar ter aquilo como uma forma de identificação, mas não é simplesmente um sinal de identificação.